vamos ver aqui a Revolução Russa, né? É uma matéria importante, já caiu questões dela no Enem, mas não assim, com muito detalhe, muita especificidade. E por isso que eu vou fazer uma viagem um pouco panorâmica, né, por esse tema, para pontuar o que é mais importante a gente entender, né? A Revolução Russa, ela é um dos maiores acontecimentos da história. Não só pelo fato de ter ocorrido, né? Mas chegou alguém aqui, peraí. Ótimo. Oi! Opa! Tudo bem? Boa noite. Tudo. Acabamos de começar. Vamos lá. Tá. Então, a Revolução Russa, ela não só assim, importante, ela é muito importante, é um fato muito importante, porque não só pela questão de ter acontecido num país de dimensões continentais, né? Até hoje, né, a Rússia é o maior país do mundo, né, dada o tamanho geográfico, né, da Rússia, mas também porque ela acaba influenciando, né, toda uma geração de revolucionários, de governos que vão se formar a partir daí, né? Então, isso aí é algo que a gente tem que colocar, né, nesse ponto. Então, por que acontece isso? Né? E como se faz essa revolução? Né? Aqui nós temos um quadro de um pintor russo, né, da década de 30, esse quadro, final dos anos 20, início dos anos 30, né? É um quadro que enaltece a Revolução. Ele destaca a participação dos trabalhadores na Revolução. Então, um trabalhador com, né, o uniforme ainda de operário, né, mulheres também à frente do processo, a bandeira vermelha, né, do socialismo. Então, é um quadro que demonstra essa força dos trabalhadores, da participação deles no processo revolucionário, que foi realmente muito importante. Né? Os trabalhadores foram a espinha dorsal da Revolução Russa. Porém, nós temos que considerar a conjuntura. A Revolução Russa acontece numa conjuntura de guerra, Primeira Guerra Mundial, né? E, particularmente no Império Russo, essa guerra teve consequências desastrosas, o que vai acelerar e vai, né, fazer com que esse processo revolucionário aconteça nesse momento, em 17, 18. Né? Então, é isso que a gente vai ver aqui. Tá? Vou passar lá para o nosso slide. Antecedentes e causas. Primeiro, entender esse Império Russo. Ele é um império eurasiano, Europa, Ásia. Há uma grande porção dele na Europa, né? A Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, na época dominava também a Finlândia, países bálticos, né? Ou seja, é um império imenso, né? Dentro do continente europeu, ou considerado europeu. Né? Então, é um império imenso. E na Ásia, só a Sibéria, né? Isso sem falar também da Ásia Central, o Cáucaso, né? Toda essa área que o Império Russo dominava fazia com que ele fosse realmente, né, um gigante geográfico. Né? Então, essa questão é importante, multiétnico. Né? Dezenas de povos vivem dentro desse império. É claro que a maior etnia eslava, o povo russo, né, que é dominante, tá? Inclusive hegemônica, não só do ponto de vista político, econômico, mas também do ponto de vista numérico. Né? A Rússia, a etnia russa sempre contribuiu com mais de 50% da população de todo o Império e depois da futura União Soviética. Né? Então, isso é importante colocar, mas é um império multiétnico. Várias etnias vivem aí dentro. Algumas formam até países depois, na época do Império no província, né? Mas formam países. Outras não. Outras são submetidas ao domínio do povo russo. Né? Não chegam a formar países. Então, você tem aí aquelas áreas da Ásia Central, né?
Tadiquistão, Uzbequistão, Cazaquistão, cazaques, né? Tadiques, né? Uzbeques, são povos daquela região, né? São etnias daquela região, povos da Ásia Central, que formavam, eram províncias na época, que foram virando depois países com a Revolução Soviética, né? É um regime autoritário, é uma autocracia. O czar, imperador, né? A dinastia Romanov está no poder desde o século XVII, né? 1600 e alguma coisa. É tão antiga quanto a dinastia... não é tão antiga, não. A dinastia da Áustria, na época, né? Era muito mais antiga. Ela vinha do século XIV, né? Então, mas os Romanov estão no poder desde o século XVII, uma das dinastias mais antigas da Europa, né? E nesse caso, é uma monarquia considerada de direito divino, muito ligada à Igreja Ortodoxa, que legitima o poder do czar, autoritária, né? O parlamento russo, a Duma, é um parlamento unicameral, só tem uma Câmara de representantes da nobreza e da burguesia, né? E ele só é convocado quando o czar tem interesse, né? Então, realmente, é um regime autoritário, centralizado no poder do czar, tá? A nobreza e o alto clero constituídos por latifundiários que exploram a mão de obra camponesa. Essa mão de obra camponesa chega ao final do século XIX constituindo 90% da população russa, né? Quando estoura a Revolução, ela está em algo em torno de 78%, 76%, 78%. Há um processo de urbanização muito forte a partir da década de 1870, na Rússia, que tem a ver com a expansão imperialista, tá? Investimentos europeus, né, de potências europeias, como França, o Reino Unido, né, Inglaterra, Alemanha, no Império Russo, né? E que vai fazer com que ele se expanda mais ainda e consolide esse domínio geográfico que ele tem sobre essas regiões todas, né? A construção de estradas de ferro, portos, a exploração de petróleo, a mineração, né? A expansão da agricultura. Então, tudo isso você vai ter graças a esses investimentos imperialistas a partir de 1870, por aí. Isso faz leva a um certo processo de urbanização, cidades que vão crescer, né? Moscou, Petrogrado, as maiores, né? Mas também Kiev, né? Você tem Minsk, várias cidades crescem. Então, quando chega a época da Primeira Guerra Mundial, a população camponesa ainda é majoritária, amplamente majoritária, mas corresponde a cerca de 76% a 78% da população. Ou seja, já houve uma queda em função desse processo de urbanização, né? A baixa produtividade na área agrícola era compensada pela grande extensão de terras, né? E essa baixa produtividade era mantida justamente pela superexploração dessa mão de obra camponesa. Nós vamos ver aqui uma foto até que mostra bem isso, né? O arado. Os camponeses usavam o arado, mas eram eles que puxavam o arado, né? Não era um animal que puxava, não tinha tração de animal. Ou seja, você tem técnicas muito rudimentares, muito arcaicas, né, na área da produção rural. Isso começa a mudar um pouco na Bielorrússia e na Ucrânia, né, com os investimentos que vêm da expansão imperialista, mas muda muito pouco. Na grande região do Império Russo, na Rússia propriamente dita, né, em regiões da Ásia Central, Cáucaso, esse trabalho camponês é ainda super explorado, né, e vai continuar sendo, né, já era e continua sendo, nessa época aí. Tá? Há um processo de modernização econômica, né, como eu falei, e a servidão camponesa é abolida em 1861 pelo czar. O imperador aprova um decreto abolindo a servidão camponesa, libertando, entre aspas, os camponeses, né? Na realidade, ele vai facilitar a entrada de investimentos estrangeiros no campo,
na produção agrícola, mineral, e até nas indústrias também que começam a aparecer, né, pelo Império Russo, nas áreas urbanas, né? E você tem aí, por outro lado também, uma pequena migração campo-cidade, uma pequena. Como eu falei, o que predomina no campo russo ainda é a superexploração da mão de obra camponesa. E essa entrada dos investimentos estrangeiros no campo, ela é lenta, né? E ela se dá só em algumas regiões mais ocidentais, né, do Império Russo, como Ucrânia e Bielorrússia, né? Nas outras regiões, na vastidão do Império Russo, isso não acontece. Então, predomina ainda esses camponeses presos à terra. E mesmo na Bielorrússia e na Ucrânia, a maioria das propriedades rurais preservam ainda o trabalho camponês. Então, há uma pequena migração campo-cidade, né? E mesmo assim, como os camponeses são em grande número, né? Essa migração exerce cria uma certa tensão social, né? Mesmo sendo pequena, ela cria uma certa tensão social. Milhões de camponeses vão viver no Império Russo, né? Uma classe operária aparece, mas ela trabalha e vive em péssimas condições. E, nessa época também, as ideias socialistas europeias já tinham chegado à Rússia desde o início, da terceira década do século XIX, né? Quando há várias revoltas na Rússia, vai acontecer revoltas, inclusive, também nos anos 30, 40, né? E as ideias socialistas já eram difundidas. O anarquismo russo é muito forte entre camponeses e alguns setores das cidades, principalmente o trabalho artesanal, né? As oficinas. Então, esse anarquismo é muito forte. Porém, o socialismo vai chegando à Rússia também com uma certa pressão a partir de 1850, por aí, né? E já no final do século XIX, 1898, é fundado o Partido Operário Social Democrata Russo, né? Ele é fundado em 98, mas já existia na prática há uns 10 anos antes. Já vinha se organizando há uns 10 anos antes, mostrando essa certa influência das ideias da social-democracia europeia, principalmente alemã, né? Entre a classe trabalhadora russa. Predomina até então, e até a Revolução também, né, as ideias anarquistas, como eu falei, principalmente no campo, entre os camponeses, né, e também as ideias dos populistas, os narodniks, né, os populistas que defendiam reformas sociais, mas não tem essa ligação com a social-democracia. Não é uma proposta política de trabalhadores, é mais de reformistas mesmo, né? Então, você tem essa questão dessas ideias. No início do século XX, representantes da nobreza liberal e da burguesia, né, fundam o Partido Constitucional Democrático, o Cadete. Ou seja, já uma pressão, desde o final do século XIX, né, para uma certa liberalização da sociedade russa, principalmente com a pressão para que houvesse eleições, parlamento com poder, né, até dividindo esse poder com o czar, né, liberdade para os partidos políticos, e a classe operária também vai exigir liberdade para os sindicatos, mas a situação dentro da Rússia é de repressão política, muito forte, né? Ao assassinato de um czar, no atentado que foi praticado pelos narodniks, né, pelos populistas, né? Essa repressão foi muito forte, tanto que os narodniks acabam depois desaparecendo como organização, mas a maior parte dos seus militantes acabam fundando esse Partido Socialista Revolucionário, né, que vai existir até 1921. Então, isso aqui é importante para a gente ver esse processo, né, da formação política da Rússia, né? O czar, com a czarina, podem ver que a czarina usa uma veste, né, que assemelha a ela a Virgem Maria. Isso não é acidental, isso é proposital, né? A coroa, né,
Espera aí. Tem mais uma pessoa querendo entrar aqui. Jamile. Boa noite, Jamile. Vamos lá. Então, aqui temos o czar sentado ao trono e a czarina ao lado dele, né? Trajes imperiais. A czarina usa essa veste, né, que assemelha ela à Virgem Maria, ou seja, ou como a Virgem Maria é representada para os russos, né, pela Igreja Ortodoxa, e o czar, né, uma veste também, está sentado ao trono com o seu bastão à mão, né, seu cetro à mão, né. Então, aqui temos essa pose, que é uma pose, né, justamente para reforçar esse poder imperial. Aqui ao lado a família, em trajes comuns, já na época da guerra, o czar está usando um uniforme militar, ele é o comandante supremo das Forças Armadas durante a guerra, o que vai ser um sério problema, né? E a czarina está em pé ao lado dele, todos estão em trajes civis, né? O menino está com traje de marinheiro, é o filho dele, o mais novo, né? São 4 princesas e um príncipe, né? Então a família real posando para divulgação aqui. O Palácio de Inverno de São Petersburgo começou a ser construído no reinado de Pedro o Grande, quando ele funda Petrogrado, né? São Petersburgo, a cidade de Pedro, né? Final do século XVII, virada para o século XVIII, ele começa a ser construído nessa época e vai sendo ampliado depois pelos czares que vão seguir, as czarinas também, Catarina principalmente, né? E chega a época da Revolução, essa potência toda, é um palácio imenso, 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 imenso. Ele hoje é um museu. Hoje não, com a Revolução Russa, ele se torna, primeiro, né, o local de trabalho do governo, né, do soviético local. Depois ele vai virar um museu. É o Hermitage, um dos maiores museus do mundo, coleções mais ricas também, né? Da Ásia, da Rússia, coisas assim monumentais. Então, hoje está ali a bandeira russa atual, né? Ele é um museu, o Hermitage. Ele fica à beira do rio, né? À beira do rio, esse rio que faz a Baía de Petrogrado, que fica ali. Do outro lado tem a Finlândia, né? Então, aqui está esse palácio. Aqui o Império Russo. A gente vê a extensão desse império e a expansão dele. O que era a Rússia no século XVI? Aí depois, o que vai ser acrescido a Rússia entre meados do 16 até o final do 17, né? Depois, em vermelho, as áreas que são acrescidas aqui, um vermelho meio alaranjado, né? As áreas que são acrescidas entre o final do 17 e o início do 19, em amarelo, aqui embaixo, na parte mais ocidental, né? O Cáucaso, as regiões que são acrescidas, né? No início do século 19, né? Depois temos em verde claro essa área aqui do Cazaquistão, Turcomenistão, né? Aqui, verde claro, né? Em verde, mais abaixo um pouco, também fechando a questão aqui, né? Seguindo o Mar Cáspio e seguindo para cá, pela Ásia Central também. E, por último, essa região, né, mais ao sul, fazendo fronteira com o Afeganistão, né, que é anexada no final do século XIX. Né? Então, essa aqui temos e também essa região da Ásia aqui, do Extremo Oriente, né, onde fica Vladivostok e essa ilha Sakhalina. As Ilhas Kurilas aqui em cima também. Isso vai levar a uma guerra com o Japão, né, no início do século XX. Tá bom? Então, temos aqui essa expansão imensa do Império Russo. Esse mapa é mostrando como o Império Russo se expandiu. E aí vem duas realidades, né? Primeiro, o trabalho camponês.
Os camponeses trabalhando, né? O homem puxando o arado, as mulheres atrás, semeando, cavando a terra, né? Ou seja, esse é o trabalho camponês. As famílias camponesas trabalham no campo ostensivamente. São super exploradas, né? Os proprietários de terra super exploram eles, cobram taxas pelo uso da terra, né? E são famílias que vivem sempre à beira da miséria, né? Pouco tem o que comer, né? Pouco tem o que comer. Lembrando que vastas regiões desse império, algumas são até bem férteis, né? Mas elas são sujeitas a invernos rigorosíssimos. Então, o que acontece é que durante muitos meses, né? 4, 5 meses até, são regiões onde não dá para se plantar. Você tem que trabalhar com uma realidade de 7 meses, 7 a 8 meses no máximo, que você pode plantar e colher. O resto é inverno, é terra dura, né? Então, realmente, fica muito difícil, né? Então, esses camponeses super explorados são a realidade, né, da mão de obra da maioria dos trabalhadores desse Império Russo. Aqui ao lado, um pogrom. Crianças e uma mulher, a mulher está aqui no campo, assassinados, né? Esse é um pogrom em Kiev, Kishinev, perto de Kiev, na Ucrânia. O que é o pogrom? O pogrom ele é um ataque organizado por bandoleiros, milícias, né? Muitas vezes até membros das forças armadas, da polícia local. Eles invadem as comunidades judaicas para saquear e para matar, né? É claro que as crianças e mulheres e idosos são as principais vítimas, porque ou não conseguem se defender, ou estão ali trabalhando, vivendo ali no momento que o pogrom é atacado, né? Os homens estão trabalhando com comércio, estão fora, né? Então aqui você tem isso, essa imagem, 49 vítimas que teve nesse pogrom, crianças e mulheres, a maior parte, né? Poucos homens, e os pogroms eram muito comuns no decorrer do século XIX, entrando pelo século XX. Inclusive, durante a Revolução, o processo revolucionário, de 17 até 21, vão acontecer pogroms, principalmente na Ucrânia, onde há uma população judaica bem substancial, né? E, ao mesmo tempo, também há uma repressão feroz a esses indivíduos, né? O que explica os pogroms no Império Russo? Os pogroms acontecem em boa parte da Europa Oriental também. Bulgária, Hungria, né? Até na Alemanha menos, Áustria menos, mas também acontece. Polônia. Os pogroms revelam uma certa concorrência. As comunidades judaicas elas se organizam internamente, né? Elas se fecham, vivem naqueles bairros, trabalham ali, produzem ali, mas fazem comércio fora. E nisso, essa questão de se fechar, economizar, né, criar uma comunidade que trabalha junto, produz junto, faz com que eles retenham certas riquezas e até progridam, né? O que não acontece com muitos comerciantes, burgueses, né, que não são judeus. Então, esses ataques, eles revelam justamente, né, esse ódio aos judeus, que é medieval, né? Vem desde a Idade Média, o ódio aos judeus por terem sido o povo que traiu Jesus, etc. e tal, mas também revela, né, essa questão da econômica, né, desses guetos judaicos serem fechados, viverem fechados, né, produzindo, trabalhando e fazendo comércio fora. Então, daí, conseguindo acumular riqueza, o que muitas vezes os outros comerciantes cristãos, né, empresários, não conseguem. Então, daí esses ataques serem planejados, sim. São bandoleiros, são milícias, né, são muitas vezes criminosos mesmo, regimentados, pagos para atacar, saquear e matar, né? Então, por isso que acontecem os pogroms. A Rússia foi a grande campeã, o Império Russo foi a grande campeã de pogroms. E a Ucrânia, a região em que mais aconteciam. Porque na Ucrânia, quase 20% da população da Ucrânia era de judeus. Tá? Inclusive, uma etnia bem forte na Ucrânia, né? Judeus oriundos da Ásia Central, né? Então, você tem aí uma etnia bem forte na Ucrânia.
né? Nas outras regiões não chegavam a 10%. Então, você tem na Ucrânia algo em torno de 18%, né? E viviam principalmente nas cidades. Muito embora houvesse comunidades judaicas que também plantassem, organizassem pequenas fazendas e tudo, produzissem, mas eram muito poucas. A maioria dos judeus vivem nas cidades, Odessa, Kiev, né? E também Moscou, Petrogrado, etc. e tal, estão espalhados pelo Império Russo, mas na Ucrânia tem a maior parte dessa população. Por isso que os pogroms acontecem com mais, mais na Ucrânia. Bem, vem a guerra com o Japão, essa expansão para a Sibéria, vai levar um conflito com o Japão se torna uma potência industrial também no final do século XIX e também se expande, né, em direção à China, Coreia, Taiwan, né, Sudeste Asiático e também ao norte. As ilhas Sakhalina, Kurilas, são ilhas ali no Pacífico Norte, são ilhas que têm muitos recursos minerais, né? O Japão se expande e lá vai bater de frente com o Império Russo, que havia ocupado essas ilhas, né? E vai estourar uma guerra. Essa guerra acaba com a vitória do Japão, é uma guerra que dura um pouco mais de um ano, acaba com a vitória do Japão, a tomada de Vladivostok, apesar que foi uma tomada difícil, né? Port Arthur, né? Que era uma base militar. A marinha de guerra russa no Pacífico Norte foi totalmente afundada, praticamente destruída pelo Japão, né? Mas a conquista de Vladivostok foi difícil. Os japoneses tiveram que enfrentar um exército russo, ainda que em menor número, né, de homens, de soldados, de militares, mas enfrentou muitos japoneses, resistiu muito, e eles tiveram que fazer um acordo de paz e acabaram deixando Vladivostok com o Império Russo, até porque já estavam chegando na região reforços russos, né? E ficou com a posse das ilhas Sakhalina e as Ilhas Kurilas, né? Mas essa derrota repercute dentro do Império Russo. Essas pressões por reformas políticas, né? Reformas sociais também, os movimentos socialistas, né, de várias origens, essa derrota estoura dentro da Rússia. Há protestos, e um desses protestos, em 9 de janeiro de 1905, é o Domingo Sangrento. Foi um protesto pacífico, organizado, inclusive, por padres ortodoxos, que foram até o Palácio do Czar, em Petrogrado, para solicitar reformas sociais, né? E foram recebidos pela cavalaria, que massacrou muita gente, morreu muita gente na repressão, e daí Domingo Sangrento, né? E também essa revolta se espalha a partir daí, e começam a aparecer sovietes. Aí vamos colocar isso aqui, né? Sovietes, que são sovietes. Sovietes são conselhos, assembleias populares. Fábricas, fazendas que são ocupadas por camponeses, fábricas que são ocupadas por operários, quartéis que são tomados pelos próprios soldados ou suboficiais, sargentos, cabo, né? E também navios de guerra, o caso do encouraçado Potemkin, né, que se revoltou, né? Esses sovietes é um poder popular, é uma assembleia que eles organizam, assume o controle daquele quartel, daquela fábrica, daquela fazenda, daquele navio, né? E elegem os seus dirigentes ali, quem vai comandar. Eles proliferaram por todo o Império Russo. Foi uma coisa assim rápida, coisa de meses. Isso assustou o czar e seus aliados. A derrota perante o Japão, negociando a paz com o Japão e, ao mesmo tempo, tendo que enfrentar essa revolta dentro do Império Russo, uma revolução. 1905 foi uma revolução, né? E daí o czar vai voltar atrás, ele vai fazer algumas concessões. Ele vai liberalizar um pouco a política. Ele vai convocar o parlamento, eleições para o parlamento, abrindo para os partidos políticos, né? E vai libertar alguns presos políticos, ele vai fazer algumas concessões políticas, principalmente aos liberais, ao Partido Cadete, né? E o Partido Operário Social-Democrata russo, né? Ele vai se dividir, já estava dividido, mas por conta dessa revolução, ele acaba se dividindo, mencheviques, bolcheviques,
concretiza essa divisão. Mencheviques moderados, eles vão negociar, eles vão aceitar a convocação do parlamento e participar das eleições. Já os bolcheviques, mais radicalizados, não aceitam. Né? Não aceitam, querem manter os sovietes, junto com os outros grupos socialistas, revolucionários, anarquistas e tal, né? E não aceita, mas é derrotado. Ele é minoria, ele é derrotado. Então, o Partido Social Democrata vai participar das eleições. Né? Os bolcheviques não vão participar. O que acontece aí é que o czar consegue esvaziar o movimento revolucionário, muitos sovietes vão se desfazer, né? No campo, principalmente, nas fábricas também, quartéis, né? Começam a se desfazer os sovietes, achando que vem um período de liberalização política, né? E depois o czar aproveita para desferir uma repressão feroz aos sovietes que resistiam e também aqueles que foram mais as lideranças revolucionárias. Muita gente vai ser assassinada, muitos vão ser presos e enviados para a Sibéria, e muitos vão fugir. Vão fugir. Lideranças bolcheviques fogem. Né? O caso do Lenin, Trotsky, outros são presos, mandados para a Sibéria, o caso do Stalin. Né? Então, então, isso vai fazer com que o movimento revolucionário seja derrotado, esvaziado, né? E o czar mantém um parlamento, faz eleição para o parlamento, com os partidos que apoiaram essas eleições, mas o parlamento não tem poder praticamente nenhum. Continua a maior parte do poder concentrado com o czar. Né? E é nessa situação que a Rússia vai chegar à Primeira Guerra Mundial. Né? Não à toa, Lenin, quando soube que o Império Russo tinha entrado na guerra, ele proferiu a seguinte frase: a guerra foi o melhor presente que o czar poderia ter dado aos revolucionários. Aqui temos a marinha de guerra russa sendo atacada pelos navios japoneses, né, destruída. Tá? Navios japoneses eram mais ágeis, menores, mas com mais poder de fogo. Né? Então, com isso, eles conseguiam manobrar mais rapidamente. Né? Uma região com tempestade, era inverno, então era final de outono, né? Já chegando ao inverno, então realmente. E aqui a resistência em Port Arthur, né? Um oficial russo, as tropas japonesas tentando invadir, tomar o quartel, né? A muralha lá da fortaleza, e o oficial aqui atirando contra os japoneses. A resistência foi muito... E os reforços estavam chegando por terra, né? Através da Transiberiana, da Estrada de Ferro, então os japoneses conseguiram tomar Port Arthur, mas não conseguiram tomar Vladivostok. Tiveram que negociar depois, mas ficaram com as ilhas, que era o mais importante, que eles queriam mesmo. Né? Domingo Sangrento. Né? Uma gravura feita em cima de uma fotografia. A cavalaria aqui, as tropas atirando contra as pessoas. A maioria eram mulheres, idosos, crianças. Né? Havia poucos homens nessa marcha, e os padres também, que convocaram. Né? Aqui ao lado um cartaz do filme Encoraçado Potemkin, que é um filme produzido em 1925, enaltecendo essa revolta do Encoraçado, dos marinheiros que tomaram o poder no Encoraçado e proclamaram o soviete dos marinheiros do Encoraçado Potemkin. Esse Encoraçado depois se refugia na Turquia e os marinheiros abandonam ele lá. Né? Já avariado, com uma série de problemas. Aí vem as revoluções de 17. A Primeira Guerra agravou enormemente, né, o quadro político e social do Império Russo. Né? Muitos mortos e feridos. Tem uma ideia, a maioria dos soldados do Império, né, das forças imperiais, eram camponeses. Camponeses, analfabetos, viviam na linha da miséria. Né? Então, é realmente uma coisa assim, convocados à força e colocados na frente de batalha. No primeiro ano de guerra, entre agosto de 14, né, e julho de 15, as baixas do Império Russo, né, as baixas das tropas imperiais,
entre mortos, feridos e prisioneiros, chegou a 2 milhões de pessoas. 2 milhões. A maior baixa de toda a guerra. Mesmo assim, o exército continuava na linha de frente, segurando as tropas da Alemanha e da Áustria, e ao sul os ataques da Turquia, também no Mar Negro. Né? A Marinha de Guerra russa enfrentava mais a Marinha de Guerra turca, que tinha apoio da Marinha de Guerra alemã. Né? Então, a guerra foi uma tragédia completa. Completa. Né? E só agravou a situação de miséria dentro do Império Russo. Né? Essa situação foi não crescendo. Em 1915, no final de 15, né, o czar destitui o alto comando e assume o comando supremo das forças russas na guerra. O que foi um grande erro da parte dele. Ele foi convencido a fazer isso pela nobreza russa, elementos da nobreza, que geralmente eram oficiais do exército russo. Né? Mas ele não tinha o mínimo tino para isso. Né? Ou seja, tomou decisões completamente ensandecidas, né? Erradas, e isso agravou mais a mortandade, as derrotas. Né? No final de 16, o Império Russo está derrotado. Está derrotado. Ele está se segurando nas fronteiras, se defendendo, mas está derrotado. Né? As tropas da Áustria-Hungria, do Império Austro-Húngaro, as tropas alemãs já começam a entrar em territórios do Império Russo, né? Como os países bálticos, a Finlândia e mesmo a Bielorrússia e a Ucrânia. Né? Então você tem aí uma situação realmente muito grave. Tanto que em fevereiro de 17 estoura uma revolução. Né? Essa revolução tem apoio do cadete, do Partido Liberal. Né? A nobreza também, a parte da nobreza que não aceitava mais o czar, se uniu, e os mencheviques, socialistas moderados. Né? Eles fazem uma revolução, instituem um governo provisório pelo parlamento, pela Duma. Não abolem o império, não abolem a monarquia. O czar e sua família vão para uma casa de campo, um palácio de campo, Cristin, né? Nas proximidades de Moscou, né? E lá ficam prisioneiros. Tá? Isso no início de 17, fevereiro de 17. E só que começam a aparecer aí também, com esse processo revolucionário, que na verdade foi puxado pelos trabalhadores em Petrogrado, né? As mulheres principalmente, elas saíram à rua puxando a revolução, né? E daí o 8 de março, né? Esse Dia Internacional da Mulher, ele é em referência a essa mobilização das mulheres que tomaram o poder, tomaram as fábricas, visto que as mulheres estavam trabalhando nas fábricas, os homens estavam nos campos, estavam na batalha, estavam no campo de batalha. Né? Então, começam a aparecer por todo o Império Russo outra vez os sovietes. Eles são retomados. Revoltas em navios de guerra, revoltas em quartéis, fazendas são ocupadas por camponeses, né? Fábricas são ocupadas por operários. Então, os sovietes voltam a aparecer com força e criam um duplo poder. Há o poder do parlamento, da Duma, que é o governo provisório, e ao poder dos sovietes, que está se articulando em todo o Império Russo, principalmente nessa região que é a Bielorrússia, a Ucrânia e a Rússia, né? Propriamente dita. Tá? Então, em outras regiões, sovietes aparecem, mas são em menor número e de pouca expressão. Mas nessa região concentra Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, concentra, né, o grande número de sovietes aparecendo, retomando. Nisso, os líderes bolcheviques que estavam no exílio retornam à Rússia. E líderes que estavam na prisão, né, são libertados ou já tinham fugido, no caso do Stalin, e vão para Petrogrado, vão para Moscou, e lá começam a agitar os sovietes, começam a agitar essa nova forma de poder. Lenin, que estava na Suíça, junto com outras lideranças bolcheviques, ele retorna ao Império Russo, ele atravessa o Império Alemão. O Império Alemão, sabendo que Lenin é um revolucionário, ele concede essa travessia de trem pelo Império Alemão, porque ele sabe que Lenin, chegando na Rússia, vai comandar uma revolução que vai acabar tirando a Rússia da guerra. Né? Então, eles concedem essa passagem e Lenin chega, depois vai até a Finlândia, e da Finlândia atravessa para Petrogrado.
né? Então, chegando em Petrogrado, né, ele vai lançar as suas teses de abril, seu documento, em que ele lança as palavras de ordem: todo o poder aos soviéticos, paz, terra e pão. Né? Sair da guerra, reforma agrária radical e alimentar as pessoas que estão passando fome. Né? Então, isso vai unificar camponeses e operários, né? E vai fortalecer os soviéticos. Né? Só que o governo provisório ainda tem uma certa força, tem um comando das Forças Armadas ainda, mesmo com os soviéticos aparecendo aqui e acolá, e ele mantém a Rússia na guerra. Né? E em julho, inclusive, há uma repressão forte aos soviéticos. Né? Lenin tem que se refugiar outra vez, os líderes bolcheviques se refugiam, né? Mas quando tem, em outubro, quando tem uma tentativa de golpe de um general do exército czarista, ele marcha sobre Petrogrado para destituir o governo provisório e colocar o czar de volta no poder. Né? Só que o governo provisório se vê numa situação que ele não tem. Ele não tem tropas para enfrentar esse general. Né? Então, os soviéticos, que estavam organizados ali, inclusive marinheiros e soldados, principalmente, e muitos operários também, organizam a defesa de Petrogrado e impedem e derrotam essas tropas do Kornilov, fazem ele recuar. Né? Isso mostra o isolamento do governo provisório. Os bolcheviques, então, vão convocar, né, para Petrogrado, no final de outubro, uma assembleia de soviéticos de todo o Império Russo. Né? Então, vão se dirigir, milhares de delegados se dirigem para Petrogrado, e lá essa assembleia se reúne e proclama um governo dos soviéticos. Né? É a proposta do Lenin: todo o poder aos soviéticos. Né? Essa convocação desse Congresso Nacional é o processo revolucionário, que acontece em outubro, no calendário russo, mas já em novembro, no calendário ocidental. Tá? Depois da Revolução, o calendário russo, os russos vão adotar o calendário ocidental, o nosso calendário atual. Né? Então, aí nós temos a eleição do Conselho dos Comissários do Povo, o governo provisório, o Palácio de Inverno, onde estava o governo provisório, é invadido, o governo provisório é preso, né? Destituído, e esse Conselho dos Comissários do Povo, presidido por Lenin, vai assumir o poder. Tá? É óbvio que aqui temos a reunião do soviete, dessa Assembleia Geral. Vocês podem ver a quantidade de pessoas que estão reunidas aqui, e gente aqui em cima também. Né? Então, essa Assembleia desse soviético de Petrogrado. E aqui o cartaz do filme Outubro, né? Também em homenagem a essa revolução, um filme de 27, 10 anos depois da Revolução, o filme Outubro, que mostra a tomada do Palácio de Inverno e o Conselho dos Comissários do Povo assumindo o poder. Né? Aqui Lenin com alguns comissários, já em Moscou, que eles transferem a capital de Petrogrado para Moscou, porque Moscou era mais central, e Petrogrado estava na Finlândia, as tropas alemãs já estavam na Finlândia. Né? Petrogrado virou, de repente, um alvo mais fácil. Né? E Moscou já fica mais central, né? e fica mais bem protegido. Então, eles transferem o conselho para Moscou. Aqui ele está em Moscou, andando com alguns comissários do povo, e aqui ele fazendo discurso. Aqui na entrada da escada, que leva ao palanque, construído, né, está Trotsky e mais um guarda acompanhando ele. Trotsky vai assumir o comando do Exército Vermelho. O Exército Vermelho organizado em 18 para poder enfrentar os inimigos da Revolução. Né? Aí vem a Guerra Civil. Esse período da Guerra Civil que nós temos aqui, né, é um período muito duro, porque a Rússia já vinha numa crise imensa, desde 1905. A guerra só agravou essa crise. E agora mergulho numa guerra civil que é uma mortandade imensa, interna. Né?
o Conselho Comissário do Povo vai publicar o Manifesto de Outubro, com decretos estabelecendo o compromisso de sair da guerra, fazer a reforma agrária, entregar as empresas em fábricas para os operários e respeitar nacionalidades do Império Russo. Né? O Exército Branco é a parte do Exército, inclusive a maior parte dele, que não aceita essa revolução. Então ele começa uma guerra civil contra o governo revolucionário. Né? Ele está muito forte em regiões do Cáucaso, da Ucrânia e algumas regiões do sul da Rússia. Né? Já a Bielorrússia e a maior parte da Rússia é dominada pelo Conselho, pelo governo revolucionário. Né? Em março vão assinar um acordo de paz com a Alemanha, Tratado de Brest-Litovsk. Por esse acordo, o Império Russo perde os países bálticos, a Finlândia se torna independente, né? E também boa parte da Bielorrússia e da Ucrânia, que já estavam ocupados por tropas do Império Austro-Húngaro e da Alemanha. Tá? Trotsky, entretanto, não aceita esse tratado de paz. Ele fez de tudo para que ele não fosse assinado, mas ele foi assinado ao momento de paz, de recolhimento das tropas, e Trotsky aproveita para organizar esse Exército Vermelho. E, né, em 1920, esse exército atinge 3 milhões de soldados, 3 milhões de homens lutando. Né? Ele vai utilizar muitas estradas de ferro que ligam Moscou com várias regiões do Império, né? E os trens vão sempre armados, metralhadoras, canhões, né? Com vagão hospital, tem até um vagão de cinema também, que eles botam para fazer documentários, filmes, enaltecendo a Revolução, levando informação para as regiões mais distantes. Né? Então, ele utiliza muito as estradas de ferro, sempre são acompanhados, né, por grupamentos de engenheiros, técnicos, operários, que vão refazendo as estradas, vão construindo as estradas, né, e vão avançando. Então, ele vai vários... Ele tem um trem, inclusive, que é uma super locomotiva, né, que puxa esses trens, são dezenas de vagões, e esse trem percorre, ele vai de Moscou até a Ucrânia, né, levando tropas e tropas e tropas e tropas, estabelecendo contatos na região e organizando o Exército Vermelho e a Guerra Revolucionária. Né? Ao mesmo tempo, o governo vai baixar um decreto, né, que é o chamado comunismo de guerra. O trabalho é compulsório, todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar na fábrica, na limpeza das ruas, né, no saneamento básico, no combate às epidemias, às endemias, né, tifo, cólera, tétano, peste bubônica, né, tudo isso matava muito, matava muito. E também a requisição da produção agrícola. Os camponeses têm que entregar 80% do que produzem. Ora, eles receberam a terra, houve uma reforma agrária radical, mas eles têm que produzir alimentos, principalmente para o Exército Vermelho e as cidades. Então, essa requisição é forçada. Alguns camponeses resistem, são executados, né? Mas entregar 80% da sua produção não adianta. Isso vai prevalecer até o início de 21. Né? Outra coisa também é a nacionalização das minas, bancos, ferrovias, empresas em geral. Né? A suspensão da moeda, não tem moeda. O pagamento de salários em produtos, roupas, remédios e alimentos. Igualdade salarial, ou seja, todos ganham a mesma coisa, a mesma quantidade. É engenheiro? É operário? É o cara de serviços gerais? Não interessa, ele ganha a mesma coisa. E há uma reforma urbana também nas cidades, em que as grandes casas, que antes abrigavam uma família só, agora passam a abrigar 10, 15 famílias. Né? Isso por causa do inverno, que está chegando e extremamente rigoroso, e eles precisam se defender, né? Precisam fazer essa reforma urbana. Então, isso vai fazer com que as grandes casas, os grandes palácios, tudo seja invadido, organizado, né? Isso, os comissários do povo estão presentes, organizando essa ocupação, e as pessoas dividem suas tarefas dentro
né, dessas áreas também, dessas casas recém-ocupadas, né? Em julho de 18, a família imperial é toda assassinada. Havia tropas chegando à proximidade da fazenda onde eles estavam, do palácio campestre que eles estavam. Então, para evitar que eles fossem libertados e retomassem o poder, toda a família imperial vai ser executada, seus principais mordomo, damas de companhia também. Tá? Então, são cerca de 12 pessoas que são executadas num único final de tarde. Né? E os corpos foram enterrados na floresta próximo a essa casa campestre que eles estavam. A Assembleia Nacional Constituinte, que foi convocada em 17 e havia se reunido, ela tinha uma minoria, os bolcheviques eram minoritários, e eles não aceitam essa Assembleia Nacional Constituinte, eles colocam que o poder está com os sovietes, a Assembleia é destituída, né? O governo agora é um governo de guerra, comandando a guerra, e é formado o Partido Comunista, para coordenar o governo. Né? Então, esse Partido Comunista assume o poder, ele coordena o governo e ele vai organizar todo essa questão econômica, social e de guerra nesse momento aí. A Rússia é invadida por tropas estrangeiras a partir do final de 18, alemães, tchecos, poloneses, japoneses, ingleses, franceses e até norte-americanos, foram os que ficaram menos tempo. Os japoneses são logo derrotados na Sibéria também, invadiram a Sibéria, mas são derrotados por tropas russas que estavam lá, né? Então, que apoiavam a Revolução, inclusive, são derrotados. Americanos vão se retirar logo, em meados de 19, não ficam muito tempo. Né? Ingleses e franceses ficam algum tempo, mas também se retiram depois. Tchecos que ficaram mais tempo, mas foram sendo mortos. Né? Poloneses teve uma guerra específica, que a Polônia também se tornou um país independente após a Primeira Guerra Mundial, se separou do Império Austro-Húngaro e ocupou regiões da Rússia, principalmente da Bielorrússia e da Ucrânia. Então, houve uma guerra com a Polônia, né? Essa guerra, inclusive, vai acabar com uma certa vitória polonesa, mas não tanto. A Polônia manteve alguns territórios, mas devolveu a parte da Ucrânia e da Bielorrússia que havia ocupado. Né? Então, deixa eu ver aqui, tem alguém? A Derleia. Derleia levantou a mão, alguma coisa? Não, acho que ela voltou. Então, voltando aqui, né? Essas invasões se juntam com tropas do Exército Branco, né, que não aceita a Revolução, né, e isso faz com que a Guerra Civil se torne pior ainda. Né? Essa Guerra Civil é uma guerra civil brutal. Né? Não há prisioneiros, muitos são executados. Né? Para poder ter uma solidariedade internacional, em fevereiro de 19, é convocado para Moscou uma Assembleia Internacional de representantes de partidos políticos, movimentos sindicais, socialistas, de todo mundo. Né? Comparecer a Moscou e lá eles vão formar a Internacional Comunista, Comintern, né? Internacional Comunista, que é uma associação internacional de apoio à Revolução Soviética, a revolução que está acontecendo na Rússia naquele momento. Né? Os delegados presentes nessa Assembleia retornam aos seus países para organizar partidos comunistas em seus países. E esses partidos comunistas têm como função principal puxar greves, protestos contra, né, apoiando a Revolução Soviética e contra a participação de seus países na Guerra Civil. Isso acontece na Inglaterra, na França, Estados Unidos, né, o que vai na Alemanha. A Alemanha vai passar por um processo revolucionário muito sério nessa época, né? Entre 19 e 22, então esse processo todo aí faz com que a Internacional vai se expandir, vários partidos comunistas vão aparecendo em vários países, já em 19, em vários países europeus, Estados Unidos também, depois o México, né? E a América vem para a América Latina, na Argentina em 21, o Brasil é 22, né?
Então, você tem esses partidos, eles puxam uma solidariedade internacional à Revolução Soviética, tá? E depois vão puxar uma solidariedade à União Soviética. Nós vamos ver isso aqui, né? Então, a vitória bolchevique vem e no início de 21, né? As tropas estrangeiras se retiraram, os que ficaram na Rússia mais tempo vão se retirar já em meados de 20, os russos brancos são derrotados no segundo semestre de 20, e alguns grupos de bandoleiros, milícias locais que saqueavam, matavam, estupravam, faziam pogroms, também vão ser derrotados, mas até 22 ainda tem esses grupos atuando na Sibéria, na Ucrânia, no Cáucaso, e vão ser derrotados paulatinamente, né? Então, no início de 21, a guerra já acabou. Aí temos cartazes da época da guerra. Aqui um cartaz mostrando Estados Unidos, Alemanha e França. Estados Unidos, França. Estados Unidos no meio, França aqui, e a Inglaterra aqui. Os corpos, né, dos vítimas da guerra são os países vencedores da guerra, né? E eles estão ali muito gordos, ricos, poderosos, e as vítimas da guerra jogados ao chão, né? Então, cartaz de propaganda contra a mortandade da Primeira Guerra, contra as potências imperialistas que estão apoiando o Exército Branco, né? Aqui ao lado um cartaz, né, inspirado, né, pelo Kandinsky, um grande artista gráfico russo, que vai se refugiar na Alemanha nessa época, mas criou uma escola dentro da Rússia de design, de desenho, né, industrial, moderno, né? Esse cartaz é inspirado nele, as formas se fundem, né? É um operário com uma serra, há um fuzil e há inscrições aqui, né? O operário está com uma camisa vermelha, o que mostra a relação dele com o socialismo, né? Com os bolcheviques, os sovietes, e aqui o fuzil. Então, o trabalho não pode parar, mas tem que se defender também. Então, o operário também é um soldado. Ele trabalha, não pode parar de trabalhar, porém, o fuzil tem que ficar ao lado, tem que ficar pronto para a defesa. Aqui são tchecos que estavam saqueando regiões da Rússia, né, e foram executados, foram mortos, os corpos sendo exibidos aqui, né? Os tchecos, quando acabou a guerra, eles continuaram dentro do Império Russo, já estavam lá saqueando, matando, roubando, aí começaram se aliando ao Exército Branco. Aí, quando eles eram encontrados, eles eram executados, né? Uma parte deles consegue fugir depois para a Turquia e depois retorna para a Tchecoslováquia recém-formada. Também eram áreas do Império Austro-Húngaro que vão formar novos países, né? Aqui Trotsky, no campo de batalha, fazendo um discurso para os soldados do Exército Vermelho, né? Aqui a área que foi ocupada, em verde, né? A área ocupada pela Polônia, pelas tropas alemães, austro-húngaros, né? Depois os países vão se tornar independentes aqui, a Finlândia também, mais acima, né? A Ucrânia foi muito ocupada, completamente ocupada. E eles conseguem retomar um pouco a Ucrânia e uma parte da Bielorrússia aqui depois, né? Essas são as concessões do Tratado de Brest-Litovsk. O que eles não vão retomar são os países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, aqui em cima, e a Finlândia. Mas essa parte aqui da Bielorrússia e da Ucrânia, eles conseguem retomar, né? O que não for da Polônia, o que não for da Romênia, né? Aqui também eles vão conseguir retomar. Aqui um cartaz de propaganda, Lenin varrendo o mundo, expulsando monarcas, banqueiros, religiosos, né? Ou seja, todos aqueles que seriam inimigos da Revolução. É a Revolução em curso. A Revolução com a Internacional Comunista, ela ganha assim um aspecto internacional, de expansão internacional da Revolução. Essa é a ideia mesmo, né? Aqui crianças morrendo de fome na Ucrânia, abandonadas, né? Os pais morreram ou fugiram mesmo, deixaram as crianças para lá, né? Então estão morrendo de fome na Ucrânia. E aqui corpos no Cáucaso, congelados,
de mortos no Cáucaso, população civil, alguns soldados também, congelados. A morte pela fome, né? Cartaz de propaganda da Internacional Comunista. Está aqui em várias línguas, né? Inglês, francês, alemão aqui embaixo, italiano. Então, a Internacional Comunista, cartaz de propaganda, né? Um trabalhador com a camisa vermelha puxando a bandeira vermelha da Internacional Comunista e as pessoas vindo atrás. E aqui um cartaz também de propaganda, o Bolchevique, é um quadro, né? Não, um cartaz é um quadro, né? Os trabalhadores vindo atrás dele, é um gigante, é o Bolchevique, que está levando a bandeira vermelha, caminhando em direção ao Ocidente, saindo, né, das áreas russas, de Moscou, né? A população vem atrás dele, ele é um gigante, é a revolução em curso. Aí vem a institucionalização da União Soviética, né? No início de 21, o 10º Congresso do Partido Comunista, né? Vocês podem ver que durante todo esse período, entre 17, desde a fundação do Partido Comunista, né? Mas ele vai somar também os congressos soviéticos que aconteceram na época da Revolução, que ele é formado em 18, né? Final de 18. Então, os congressos que aconteceram entre o final de 17 até o final de 18 foram considerados também congressos do Partido Comunista, muito embora fosse congresso dos sovietes. Os sovietes são fundidos no Partido Comunista, né? Então, o soviete vira uma célula do Partido Comunista. Então, em 21, né, é aprovada a nova política econômica. É necessário, então, o Lenin coloca uma explicação para isso, é necessário dar um passo atrás para poder avançar 2 passos à frente. Ou seja, a revolução tem que organizar a Rússia, organizar esse imenso império que agora virou, né, um país, uma federação, porque as regiões do império foram ganhando independência, né? Geórgia, Armênia, Azerbaijão, né, a Tadjiquistão, Turcomenistão, Cazaquistão, né, a Ucrânia, né, ganharam independência. Então, agora é necessário organizar, né, esse novo país, essa federação, né? Mais à frente, em 22, vai ser criada a União Soviética, né? Então, essa passagem de Lenin dá um passo atrás, ou seja, retomar práticas capitalistas para depois avançar 2 passos à frente, para poder avançar em direção ao socialismo, né? Então, agora o importante é reorganizar a economia, reorganizar esse Estado, né? Essa política, né? E daí a nova política econômica. É uma certa liberalização da economia, né? O confisco agrícola acabou. Liberdade de comércio para os gêneros agrícolas. Os camponeses podem produzir à vontade e vender o que produzem. Tá? Então, o Estado compra uma parte dessa produção, paga por ela, preço de mercado, e outra parte eles vendem para quem eles querem e fazem o que quer. Tá? Mas tem que vender para o Estado uma parte, para o Estado poder abastecer as cidades, né? A criação de uma nova moeda, o rublo, o retorno da diferenciação salarial, para poder atrair, inclusive, técnicos, engenheiros, médicos estrangeiros, e vão atrair muitos engenheiros alemães e técnicos alemães, que a Alemanha está numa crise monstruosa, vão para a União Soviética, vão para esse novo país que está se formando, trabalhar lá, né? E vão contribuir com o crescimento econômico lá. Alemães, austríacos, húngaros, búlgaros, né? Mais alemães e austríacos, né? Muito mais alemães, inclusive. Um pouco menos poloneses, né? Então vão para lá trabalhar lá. E então daí a necessidade da diferenciação salarial, pagar bem a engenheiros, técnicos, né? Médicos, devolução de pequenas e médias empresas aos seus antigos proprietários, né? As grandes empresas, grandes indústrias, não. Continuam sob o poder do Estado. Siderúrgica, química, na construção naval, tudo geração de energia, né? Tudo Estado. Mas as pequenas e médias empresas voltam para os empresários, né? E então há uma liberdade econômica. A NEP vai proporcionar um crescimento da economia russa,
uma participação mais equilibrada do Estado no rumo da economia. O Estado controla o comércio externo, o sistema financeiro e grandes empresas. E também aparecem novos segmentos sociais, né? Com essa liberalização. Os kulaks, camponeses que enriquecem com a NEP, e os NEPmen, os pequenos e médios empresários que vão enriquecer com a NEP, que fazem negócios, compram, vendem, investem, né? Em 22 é criada a União Soviética, é aprovada a Constituição da União Soviética, a primeira Constituição da União Soviética, né? Fortalecendo a estrutura do Partido Comunista, subordinando os sovietes aos comitês regionais, e esses comitês regionais são subordinados a um comitê central do Partido Comunista. Então, as eleições na União Soviética são indiretas. Você tem um poder organizado regionalmente, os sovietes, né? Fábricas, fazendas, né? Eles se organizam lá, tem os seus sovietes, eles escolhem seus delegados, que vão votar num comitê regional, escolhendo um governo regional. Esse comitê regional integra comitês maiores, né? E, por sua vez, elege delegado para eles, que vão eleger para o grande comitê central, né? Chegando até uma grande assembleia do comitê central, que vai eleger esse comitê central, que é o governo central, né? As antigas províncias do Império Russo ganham status de repúblicas, né? Cada república tem o seu partido comunista. As críticas à NEP e a burocracia partidária começam a crescer. Críticas à NEP por quê? Porque a NEP ela possibilitou o aparecimento dessas novas classes, né, de camponeses, pequenos e médios empresários, urbanos, os NEPmen, e os camponeses, os kulaks, que enriquecem e passam a ter entrada no Partido Comunista também. Inclusive, algumas regiões, eles dominam a política local, né? Ao mesmo tempo, também, o partido se burocratizou muito. Foi um partido que precisou se burocratizar para enfrentar a guerra civil. E quando acaba a guerra civil, ele se mantém muito burocrático, né? Muitas instâncias de poder, secretarias, né? Muito controle, muita censura, que é uma coisa difícil de acabar, né? De você remover. Só com uma grande reforma. Então as pessoas começam a pressionar por mais poder para os sovietes locais e menos burocracia. E um controle maior desse enriquecimento de kulaks e NEPmen, né? Então, tem conflitos dentro da NEP. Lenin vai morrer em janeiro de 24, ele já estava muito doente, né? Ele passou o ano de 23 praticamente em casa, doente, né? Ele foi definhando aos poucos, né? Ele sofreu atentados em 20, 21, né? E esses atentados agravaram a situação dele, acabou contraindo doença, como tifo também, né? E tudo isso agravou a situação dele de saúde, e ele acaba falecendo em janeiro de 24. Mas já estava já há meses incapacitado de tomar qualquer decisão, né? É formado três governantes, Stalin, Kamenev e Zinoviev vão formar uma tríade que vai governar. Bukharin, que era o escolhido do Lenin para sucedê-lo, defendia a NEP, a continuidade da NEP, e Leon Trotsky, ele defendia mudanças, investir mais na indústria pesada e expandir a revolução, principalmente para o chamado Terceiro Mundo, América Latina, Ásia, África, onde já estouram nessa época, então já estão estourando, né, desde o início dos anos 20, revoltas, Índia principalmente, China também. A China, o Partido Comunista Chinês, é fundado em 21, na Índia é fundado em 20, né? Então são partidos muito fortes, muito, muito bem organizados. Então a Trotsky defendia essa revolução, já que a Europa, a revolução estava contida, né? Então ele via muito essa questão de expandir a revolução permanente, manter a revolução e investir em indústria pesada para fortalecer, né, a União Soviética, né? Stalin, entretanto, quer mais o fortalecimento do PC, ele lidera muito essa burocracia, né? E a construção do socialismo só na União Soviética.
ele vai se aliar a Bukharin e vão derrotar Trotsky. Em 27, Trotsky é expulso do Partido Comunista, é preso e, mais à frente, é exilado da União Soviética. A perseguição de Stalin a Trotsky, né? E que contou com o apoio desse pessoal todo que estava aliado a Stalin. Tá? Stalin não se faz sozinho. Né? Em 28, o primeiro plano quinquenal, né, é colocado em prática. Na realidade, é um plano que teria início em 27, mas ele vai começar em 28, 29, 30, 31. Né? É um plano de 5 anos, mas que vai ser só 4. A gente vai ver até um cartazinho que fala sobre isso. E o stalinismo ganha poder. Stalin concentra mais poder ainda com o plano quinquenal, é a planificação total da economia, o controle total da economia, e ele vai ganhar mais poder ainda dentro do partido, já que ele representa a sala burocrática do partido, que controla o partido, né? E aí começa o stalinismo. Cartazes. Esse cartaz aqui, né, da NEP, a mulher, enfatizando o papel da mulher na construção dessa nova sociedade russa. A mulher trabalhando, né? A mulher na fábrica, no trator, dirigindo trator. Aqui temos o investimento na indústria bélica, fortalecimento da marinha de guerra, né? A modernização das forças armadas russas. E aqui temos um cartaz também bem moderno, né? Também inspirado por Kandinsky, né? Da NEP, né? Em 23, comemorando que seria o terceiro ano da NEP, né? No caso aí, a Moscou, né? Comemorando. Então, é um cartaz bem interessante que aqui mostra um militante comunista segurando, né, um dardo, aqui uma caneta e aqui um avião. Ou seja, três elementos da modernidade, né? Que estão unificados nesse cartaz. Então, seria começando o terceiro ano da NEP, né? Em 23, e há manifestações em Moscou comemorando o aniversário da NEP. Né? Aqui a formação da União Soviética. Né? Em 22, em 25, essa área, né, laranja, aqui embaixo. Em 29, essa área, né, rosa escura, aqui embaixo também. Em 36, já na época, 29 já o stalinismo já está em folga, né? Está em curso. Né? Em 36, o Cazaquistão, e também aqui a região da Geórgia. Né? Em 40, a ocupação dos países bálticos e da Moldávia. Stalin vai ocupar os países bálticos, após ele ter assinado o tratado de não agressão com a Alemanha nazista, ele vai invadir os países bálticos e a Moldávia, vai incorporá-los à União Soviética, vai invadir também a Finlândia, mas a guerra com a Finlândia ele vai ter que se retirar. Ele não consegue derrotar a Finlândia. A Finlândia inflige sérias derrotas ao exército russo, ao exército soviético, e eles têm que se retirar da Finlândia. Né? Assinam um armistício e se retiram. Mas vão ocupar os países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, e também a região da Moldávia, vizinha à Romênia. Né? Então, Ucrânia e a Romênia. Tá? Aqui um cartaz mostrando o bolchevique, a expansão da revolução, né? É um cartaz ainda de propaganda da época da Guerra Civil mesmo, o soldado revolucionário, vestido de vermelho, né? O exército não se vestia de vermelho, o exército vermelho, mas ele aqui é apresentado com um uniforme vermelho marchando sobre o Ocidente, com a baioneta em riste. Né? E aqui um cartaz, uma charge ocidental, né? Satirizando a luta pelo poder após a morte do Lenin, em que Trotsky e Stalin estão disputando o poder. Esse cartaz foi feito tempos depois, né? Tempos depois, não foi feito na época da morte do Lenin, ele é produzido tempos depois. Né? O Stalin aparece aqui com uma machadinha, aqui, um martelo pontudo. Trotsky vai ser assassinado no México por um agente
stalinista com esse martelo aqui, usando esse martelo aqui. Então, foi logo depois da morte do Trotsky, 40. Esse cartaz deve ser da época já na Segunda Guerra Mundial, né? É crítico à União Soviética, né? Essa disputa de poder. E o stalinismo, né? O stalinismo é esse período que vai, né, de 27 até aqui está 36, mas no caso aqui, ele vai até 56 quando tem o processo. Esse 36 está errado, tá, gente? Aqui é 56, eu vou retomar depois isso aqui. Tá? Então, ele vai até 56. Então, temos aqui... O que fortalece ele são os planos quinquenais, e aí ele vai ter a política de coletivização do campo, em que vai acabar com a reforma agrária que foi feita na época da Revolução e que a NEP fortaleceu. Os camponeses vão ser organizados em fazendas coletivas, cooperativas, colcoses, ou fazendas estatais, sovicoses, né? Então, muitos vão resistir, principalmente na Ucrânia, e vai ser uma repressão feroz. Vários são executados, né? Isso vai fazer com que haja uma queda brutal da repressão da produção agrícola. Ela só vai conseguir ser retomada, né? A partir de 38, 39. Aí já está a Segunda Guerra Mundial, vai ser uma tragédia completa. Milhões de camponeses são mortos ou deportados, condenados a campos de trabalhos forçados, né? Cerca de 10 milhões de camponeses, aproximadamente, da Bielorrússia, da Ucrânia, né? Alguns do Cáucaso também, são deportados para a Sibéria, para Cazaquistão, para as áreas da Ásia Central, regiões com poucas terras férteis, né? E muitos morrem de fome, né? Na Ucrânia, o chamado Holodomor, né? Que é a morte de fome, que aconteceu na Primeira Guerra Mundial e na Guerra Civil. Inclusive, morreram muito mais na Primeira Guerra Mundial e na Guerra Civil do que nessa época, mas o Holodomor é sempre creditado mais ao stalinismo, questão de propaganda política, né? Então, você tem aí cerca de 10 milhões de camponeses serão mortos ou deportados, né? E esses mortos podem ser executados, ou a maioria morre de fome, né? Na Ucrânia, foi de 2 a 3 milhões que morreram de fome. Então, você tem aqui, ao mesmo tempo também, é criado o Gulag, né, para receber esses campos de trabalho forçado na Sibéria, são organizados. Esses campos já existiam desde a época do czarismo, sempre receberam presos políticos, só que com o stalinismo vai ser organizado essa central de campo de trabalho corretivo, é o Gulag, né, o Gulag. Então, eles vão ser levados para lá, né? E o Gulag é para presos políticos, tá? Aqueles que são condenados ao trabalho forçado. Famílias camponesas são colocadas na Sibéria, em áreas de produção, na Sibéria, no Cazaquistão, Ásia Central, em geral, né? E muitos não vão ter nem condições de produzir, vão passar fome, vão morrer também. É uma coisa assim brutal, né? O segundo plano quinquenal, ele acelera essa coletivização forçada, né? Visando a produção de gêneros agrícolas para as cidades, mecanização da produção, e ele vai promover o maior êxodo rural da história. Tá? Nos anos 30, o êxodo rural da União Soviética, a União Soviética, nos anos 30, ela deixa de ser um país, nos anos 40 já é um país urbano. Então, quando entra nos anos 30, ela é um país ainda muito rural. Quando chega nos anos 40, já em plena guerra, a União Soviética já é um país urbano. A maioria da população já vive em áreas urbanas. Até porque o campo também foi devastado, né? As áreas mais férteis da Bielorrússia e da Ucrânia foram devastadas na guerra, né? Completamente. Né? Então, você tem também o início de investimentos na indústria pesada e a transferência dessas indústrias de bens de capital, motores, máquinas, siderúrgicas, geração de energia, para os Urais, para a Sibéria. Os Urais é uma cadeia montanhosa que separa a Rússia europeia da Sibéria, né? Então, várias indústrias já começam a ser colocadas nessa área mais ocidental da Sibéria, ali depois dos Urais, desses montes. Né? Isso vai ser uma revolução, porque
Quando a Alemanha invade a União Soviética, em 41, nós já temos uma transferência em massa, né, dessas indústrias naquela região ali. Já tem muita gente vivendo lá, trabalhando lá. Ou seja, o que vai possibilitar a resistência russa, né, a resistência soviética durante a guerra. Né? Em 1934, Sergei Kirov, que era um dirigente comunista, é assassinado em Petrogrado. Então, Stalin aproveita esse assassinato para fazer uma limpa. Né? Esses são chamados processos de Moscou. Em 1936 e 1938, 22% dos membros do Partido Comunista, inclusive Bukharin, Zinoviev, Kamenev, gente importante que fez a Revolução, eles são executados, são presos e executados. Nas Forças Armadas, o expurgo, né? A expulsão, 40 mil oficiais, 40 mil, são enviados para campos de trabalhos forçados ou executados. A ascensão em massa de novos militantes, ou seja, é uma ascensão social brutal. Aquele cara que era camponês, que era operário, agora vira um dirigente, vai assumir cargo, né? E o assassinato de Trotsky no México faz parte dessa estratégia para eliminar a oposição. Né? Em 1936, a Constituição de 22 é revista, o poder do Partido Comunista se centraliza mais ainda no Comitê Central e na figura do seu líder principal, que é Stalin. Né? Fortalecimento da burocracia e da polícia política. Centralização de poderes. Stalin é secretário-geral do Partido Comunista, manda no partido, é presidente da União Soviética, é comandante supremo das Forças Armadas. Tá? Barba, cabelo e bigode. O terceiro plano quinquenal se desenvolvia bem, com aumento da produção industrial, quando foi interrompido pela invasão alemã em 1941. Mas já estava bem desenvolvido. Os dois primeiros planos quinquenais, eles têm uma certa dificuldade de se desenvolver, né? Mas se desenvolve de qualquer maneira, e a produção industrial cresce. Né? Mas no segundo plano quinquenal, você já tem um crescimento pequeno da produção agrícola, e já a produção industrial já estava pique. Carvão, ferro, petróleo, já estava pique mesmo. Né? Em 1941, em 1939, a União Soviética assinou um tratado de não agressão com a Alemanha nazista. Esse tratado reconhecia o poder que cada um tinha. Na realidade, uma guerra entre a Alemanha e a União Soviética naquele momento seria a destruição dos dois sistemas. Eles não queriam isso. A Alemanha opta por invadir o Ocidente. Né? E primeiro invade a Polônia, para anexar a Polônia, metade da Polônia, outra metade é ocupada pela União Soviética, e depois se volta para o Ocidente. Né? E em poucos meses toma praticamente toda a Europa Ocidental. Quem não é seu aliado, que é o caso da Espanha, da Itália, né, é ocupado pela União Soviética. Tá? E pela Alemanha nazista. E a União Soviética aproveita esse período para tentar se reformular mais ainda, investir no plano quinquenal, né, vai anexar os países bálticos, vai tentar anexar a Finlândia, vai ser derrotada, vai anexar a Moldávia, preparando suas fronteiras, já sabendo que a guerra é inevitável. Não esperavam que viesse tão cedo. Stalin esperava que a Alemanha fosse invadir a União Soviética só em 1942. Né? Então, quando ela invade um ano antes, Stalin é pego no contrapé. Né? É pego no contrapé. Mas esse poder gerado pela transferência das indústrias para os Urais, né? Essa organização centralizada do Partido Comunista, tudo isso vai fazer com que a resistência soviética seja bem sucedida. Né? No começo levou uma sova, mas depois se recuperou e acabou derrotando os alemães. Né? Então isso aí é o principal. Aqui temos propaganda, muito aço, mas só um tipo de sapato, que realmente, muito aço, muito petróleo, muito gás, muito carvão, mas os gêneros de consumo imediato, roupas, tecidos, né, móveis, isso aí é um modelo padronizado. Todo mundo é o mesmo. É que nem as construções de prédios, né? São aqueles prédios tipo caixote, tudo fechado, janelas pequenas, né? Sem grande criatividade. Né? Então, na realidade, é isso. Né? Bens de consumo cresce pouco, mas a indústria pesada dispara. Em 1936 já está lá em cima. Né?
Aqui um cartaz de propaganda mostrando Stalin, né, ao comando de uma embarcação, que é a União Soviética. CP é a sigla em russo, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E Stalin está no volante, olhando para o futuro, a bandeira vermelha da União Soviética atrás, né? Cartaz de propaganda. Aqui, o cartaz do primeiro plano quinquenal, que eu falei, que foi engraçado, né? Porque, na realidade, foi 4 anos só, que ele era para começar em 28, mas não pôde começar, né? Uma série de problemas, né? Então, ele começa realmente em 29. Então, está colocando um cartaz de propaganda, bem moderno também, estilo moderno, 2 mais 2 igual a 5. Ou seja, é um plano quinquenal que vai ser feito em 4 anos. Mas tem que ser feito nesse período, né? Aqui temos um cartaz de propaganda também mostrando a mulher voltando para casa com produtos, né, do trabalho e a menina voltando da escola. Então, é um investimento maciço do Estado, né, em creches, em escolas, né? Então, é um investimento maciço para poder facilitar que as mulheres trabalhassem e tivessem que deixar seus filhos, né? Então, nesse ponto, a mulher trabalha e, mesmo assim, como vocês podem ver o cartaz, a mulher continua sendo, né, a guardiã do lar, né? Ela que está levando as comidas para casa e está pegando a menina na escola, né? Então, mas, de qualquer maneira, é um cartaz mostrando isso, que a mulher tem uma estrutura para trabalhar, né, e deixar a sua criança na escola em tempo integral, né, e na creche também em tempo integral, e poder trabalhar, poder se dedicar ao trabalho, né? Há um investimento maciço em educação. Tá? Nos anos 30, a União Soviética já havia erradicado o analfabetismo. Esse investimento maciço vem desde a Revolução. Ele vai crescer com a NEP e vai se consolidar na época do stalinismo, né? O stalinismo também é mais conhecido pelo investimento em escolas técnicas, formando muitos técnicos, e a modernização das universidades, né? Inclusive contratando professores de fora, né? De outras regiões da Europa, né? E aqui, por último, um cartaz de propaganda do Stalin, né? Com as crianças aqui em uniforme escolar, as moças e o rapaz, colocando o cartaz do Stalin em uniforme militar. Esse cartaz de propaganda ele é pós-Segunda Guerra Mundial, né? Stalin apresentado como um grande vitorioso. Então, os estudantes em uniforme escolar estão colocando o seu cartaz, sorrindo, abraçando o cartaz, enaltecendo a figura do Stalin, o grande líder da União Soviética. Propaganda pura, né? E aqui nós temos, né, esse no caso aqui, o crescimento da produção industrial russa, da economia russa, né, como ela se desenvolve, né? Então, você tem aqui um certo crescimento, até 40, 41 cai, 42 é o ponto mais baixo, 43 sobe um pouquinho, 44 está subindo, mas isso aqui é a produção para a guerra, 45 também, a partir daí decola. Decola. Então, esse cartaz aqui mostrando a economia russa, esse crescimento da economia russa realmente, né? O crescimento é que se deve, essa queda se deve à guerra, 41, 42, 43, mas depois a retomada até decolar completamente, né? A Rússia, já no final dos anos 30, a Rússia já é uma potência industrial e militar. Tá? A Segunda Guerra Mundial vai consolidar essa figura. E após a Segunda Guerra, a Rússia vai se tornar, a União Soviética, desculpe, vai se tornar uma das maiores potências do mundo, ao lado dos Estados Unidos da América. Tá bom? Então, estamos aqui. Voltando aqui. Tudo bem, gente? 20, 45, tem 15 minutos aí antes da aula da professora Vanessa. Tá? Para vocês tomarem um cafezinho, fazer um lanche. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Tá? A gente se vê semana que vem. A gente vai trabalhar aqui os anos 20. É bem agradável trabalhar essa matéria. Os anos 20. Vamos falar muito de jazz, muito de música aqui também. Tá? Então, tá bom. Boa noite.